graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, Ele inaugura a sua família. No começo deste Evangelho, pode parecer que Jesus, ao responder aquele homem que chega para questioná-lo, parece duro com a sua mãe e os seus irmãos, que na verdade são primos. Nós bem sabemos que Jesus não tinha outros irmãos. Mas Jesus não age com dureza. Jesus age revelando no seu reino, no reino de Deus, a família que Ele quer instituir para que viva eternamente. Uma família pautada pela busca de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós podemos então nos perguntar: como fazer a vontade de Deus? Porque parece muito abstrato quando nós falamos, preciso fazer a vontade de Deus. Tenho que fazer isso para alcançar a vontade de Deus. Mas o que de fato é fazer a vontade de Deus na perspectiva de Marcos, deste evangelho que nós acabamos de escutar? É amar a Deus sobre todas as coisas e os irmãos que estão conosco na caminhada. É isso que consiste em fazer a vontade de Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro plano. E quando nós somos capazes de olhar para o irmão que precisa e agirmos com misericórdia, com justiça, com caridade e com verdade. Assim Jesus mostra para aqueles que estavam ali que o seu reino não é mais um reino pautado pela realidade biológica, mas um reino de laços eternos, cujo qual Deus é o Pai e Jesus é aquele que nos redimiu para que nós pudéssemos nele ter vida e vida em abundância. Hoje nós celebramos, como o padre mencionou no início dessa celebração, São Tomás de Aquino. Sem dúvida, um homem que fez a vontade de Deus, que constituiu um laço na verdadeira família de Cristo, deixando para trás todos os seus desejos e projetos para seguir nosso Senhor Jesus Cristo por meio do ministério ordenado. E nos conta os relatos de São Tomás de Aquino, que desde muito jovem ele tinha um desejo de ser padre. Mas a sua família, por perceber a sua grande intelectualidade, não queria deixar que ele fosse sacerdote. Então, primeiramente, a sua família seduziu ele por meio de uma mulher para tentar persuadi-lo de deixar a ideia de ser sacerdote. Depois, não dando certo pelo seu grande desejo no coração, os seus irmãos
o sequestraram, entre aspas, e levaram para um outro lugar, para que ele pudesse ficar longe da realidade da igreja, mas ele conseguiu deixar aquele lugar e voltar para casa, e tendo de vez todas as possibilidades deixadas de lado, ele consegue abraçar a vida sacerdotal, na ordem dos pregadores, conhecido popularmente como dominicanos. E dentro da ordem dos pregadores, ele teve um grande mestre espiritual que o inseriu nos argumentos da filosofia e da teologia, Santo Anselmo. Santo Anselmo fez com que São Tomás de Aquino pudesse desenvolver todo o seu conhecimento nestas áreas. E deu a ele também condições para que ele pudesse ser, de fato, um grande pregador da verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Santo Tomás começa a se destacar e começa a produzir muitas obras para a fé cristã. Dentre elas, a mais conhecida, a Suma Teológica, um tratado verdadeiramente profundo e claro sobre a fé cristã. Tratado esse que até hoje é explorado, é estudado, porque há uma riqueza enorme dentro do conhecimento filosófico e teológico destes escritos de Santo Tomás de Aquino. Estes escritos e outros renderam a Santo Tomás de Aquino o título de doutor angélico. Primeiro, pela sua pureza, depois, pelo seu grande conhecimento nas áreas dos anjos e dos demônios, da qual ele, na Suma Teológica, também descreve aquilo que nós temos hoje como doutrina mais clara sobre a realidade dos anjos e dos demônios. Um homem que buscou em todos os momentos corresponder à vontade de Deus, gastando-se para poder apresentar Cristo como a verdade eterna do Pai. Que nós possamos, nesta Eucaristia, reconhecer também, nas espécies sagradas do pão e do vinho, verdadeiramente Jesus. Santo Tomás contribuiu muito com o ensinamento sobre a Eucaristia. Inclusive, aquele bonito cântico que nós cantamos, o tão sublime sacramento, é de autoria de Santo Tomás de Aquino. Então, um homem que era apaixonado por Jesus Eucarístico. Nós possamos também, por exemplo dele, nos apaixonarmos cada vez mais por Jesus na Eucaristia e rendermos graças a Ele pelos inúmeros benefícios em nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos por um instante e agradecendo ao Senhor Deus, fonte de todo bem, verdade eterna do Pai, para que Ele nos ajude nesta caminhada a não nos rendermos ao erro e à mentira, mas que Ele nos fortaleça, contribuirmos neste mundo sempre com a verdade, para que a verdade seja de fato um grande instrumento de salvação na vida daqueles que estão em meio às trevas. Santo Tomás de Aquino continue a interceder por nós, sobretudo pela nossa juventude. Ele também que é conhecido como patrono da castidade dos jovens, para que os nossos jovens possam viver a castidade e o desejo de se encontrar e se entregar verdadeiramente a Cristo, nosso bom pastor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,